Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Luz em Versos. Esse é o seu momento de aprendizado e autoconhecimento, onde a gente vai encontrar pontos de luz e de desenvolvimento pessoal em algumas obras que eu trouxer. Essas obras podem ser livros de autoconhecimento, livros científicos, livros de sabedoria, assim como a Bíblia, onde a gente vai trazer uma dose de luz para o nosso dia através de versos que foram escritos por alguém em algum lugar. E no dia de hoje eu quero trazer para vocês um trecho do livro Maestria. Deixa eu deixar aqui para vocês, do Robert Greene. Esse livro, eu peguei a indicação dele através do Huberman Lab, que é um podcast. Eu particularmente sou fãzaça do Huberman e Huberman. Não é Huberman, é Huberman. E tudo que ele indica, eu acredito que é de altíssima qualidade. Na época que eu escutei o episódio, que foi junto com esse escritor, inclusive, eu já fiquei muito curiosa. Confesso para vocês que eu comprei esse livro já tem um tempo, e agora que eu estou tendo a oportunidade de realmente sentar e fazer essa leitura de uma maneira focada, porque como o próprio livro já diz, maestria não é uma coisa que a gente vai fazer de qualquer jeito, não é mesmo? Depois eu vou ler um pouco para vocês aqui da parte de trás desse livro, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é essa obra. No entanto, já vou começar com um trecho que inclusive faz parte da introdução e que eu achei muito interessante e que já dá o famoso pano para manga para a gente discutir algumas coisas. Esse trecho diz o seguinte: embora estejamos passando por um momento histórico rico em oportunidades para alcançar a maestria, em que cada vez mais pessoas podem realizar suas inclinações, enfrentamos um último obstáculo para exercer esse poder, algo cultural e perigoso. O próprio conceito de maestria se denegriu ao se associar a atributos ultrapassados e até indesejáveis. Assim, a maestria deixou de ser algo a que se aspira. Essa mudança de valores é recente e pode ser explicada por circunstâncias peculiares da nossa época. Vivemos em um mundo que parece em descontrole crescente. Mais alguém concorda, hein? Nossa vida está à mercê das forças da globalização. Os problemas com que nos defrontamos, econômicos, ambientais e outros, não podem ser resolvidos por nossas ações individuais. Os políticos estão distantes e são insensíveis aos nossos desejos. Quando as pessoas se sentem assoberbadas, a reação natural é recuar para várias formas de passividade. Se não tentamos e não experimentamos muitas coisas na vida, se limitamos o âmbito de nossas ações, podemos obter a ilusão de controle. Quanto menos tentamos, menores são as chances de fracasso. Pegaram essa? Eu vou até ler de novo para vocês. Se não tentamos e não experimentamos muitas coisas na nossa vida, se limitamos o âmbito das nossas ações, ou seja, se a gente reduz as nossas ações, reduz onde a gente age, de que forma a gente age, nós podemos ter essa ilusão de controle. E por que é uma ilusão de controle? Porque aí, quanto menos a gente tenta, menos a gente fracassa. Se nos convencemos de que realmente não somos responsáveis pelo nosso destino, pelo que acontece na nossa vida, nossa importância notória se torna mais palatável. Por esse motivo, nos sentimos atraídos por certas desculpas. É a genética que determina em grande parte o nosso destino. Somos produtos de nossa época. O indivíduo é mero mito. O comportamento humano pode ser reduzido a tendências estatísticas. Muitas pessoas levam um pouco ainda mais longe essa mudança de valores, revestindo a própria passividade com uma camada positiva, e vocês vão entender. Essas pessoas, elas romantizam o artista autodestrutivo, que perde o controle de si mesmo. Qualquer coisa que lembre disciplina ou esforço parece meticulosidade ou preciosismo ultrapassado. Nossa, essa pessoa é disciplinada, mas que coisa old school, não é mesmo? O que importa é o sentimento por trás da obra de arte. E qualquer indício de dedicação ou empenho transgride esse princípio.
Passa-se a valorizar a espontaneidade e a impetuosidade. A noção de que é preciso muito esforço para alcançar o que se almeja foi corroída pela proliferação de dispositivos que fazem boa parte do trabalho, promovendo a ideia de que se merece tudo isso, que é direito natural ter e consumir tudo o que se quer. Afinal de contas, tudo está disponível. Por que trabalhar tantos anos para alcançar a maestria se podemos ter tanto poder com tão pouco esforço? A tecnologia resolverá tudo. Essa passividade assumiu até uma posição moral. A maestria e o poder são perversos. Não passam de atributos das elites patriarcais que nos oprimem. O poder é intrinsecamente mau. É melhor se excluir totalmente do sistema. Ou, ao menos, passar essa impressão. Quem não se mantiver atento será contagiado de maneira imperceptível por essa atitude. Eu sempre falo para vocês que a manipulação e a consciência coletiva ela se dá pela repetição de uma série de pequenas ações. E aí, às vezes, sem perceber, nós estamos pensando de uma forma, agindo de uma forma, criando uma realidade diferente. E muitas vezes nos encontrando nessa passividade, por que não nessa vitimização também. Inconscientemente, você estreitará sua lista de objetivos possíveis de serem alcançados, reduzindo em consequência os seus níveis de esforços e disciplina, ficando abaixo do ponto de eficácia. Ajuntando-se às normas sociais, você ouvirá mais os outros do que a sua própria voz. Talvez escolha uma carreira com base nas recomendações dos amigos e dos pais, ou em função do que lhe pareça lucrativo. Se você se desvia da sua vocação interior, pode até ter algum sucesso na vida, mas acabará vítima do seu verdadeiro desejo. Seu trabalho se torna mecânico. Você passa a viver para o lazer e para prazeres imediatos. Assim, torna-se cada vez mais passivo e nunca avança além da primeira fase. Conta pra mim se você não tem a sensação de que a gente está vivendo num mundo onde está todo mundo meio na quinta série. Você pode ficar frustrado e deprimido, sem se dar conta de que a fonte disso tudo é a não realização do seu potencial criativo. Antes que seja tarde demais, é preciso encontrar o caminho para a concretização de suas inclinações, explorando as incríveis oportunidades da era em que você nasceu. Conhecendo a importância do desejo e de suas ligações emocionais com o trabalho, que são a chave da maestria, você pode, de fato, fazer com que a passividade de nosso tempo trabalhe em seu favor e sirva como motivação de duas maneiras importantes. Primeiro, você deve encarar essa tentativa de alcançar a maestria como algo extremamente necessário e positivo. O mundo está cheio de problemas, e muitos foram criados por nós mesmos. A solução deles exigirá um alto grau de esforço e criatividade. Recorrer à genética, à tecnologia e à mágica, ou ser descontraído, espontâneo e natural, não nos salvará. Precisamos de energia, não só para tratar das questões práticas, mas também para forjar instituições e políticas compatíveis com as novas circunstâncias que se apresentam. Devemos criar nosso próprio mundo ou morreremos de inação. Temos que restabelecer o conceito de maestria, que nos definiu como espécie de muitos milhões de anos atrás. Não se trata de maestria com a intenção de dominar a natureza ou outras pessoas, mas sim no intuito de definir o nosso destino. A atitude de passividade irônica não é positiva nem romântica, mas patética e destrutiva. Em vez disso, precisamos dar o exemplo do que pode ser realizado pelos mestres no mundo moderno. Assim, estaremos contribuindo para a causa mais importante de todas, a sobrevivência e a prosperidade da espécie humana numa época de estagnação. Segundo, você deve se convencer do seguinte: as pessoas desenvolvem a mente e o cérebro que merecem por meio de suas ações de vida. E isso aqui eu achei fantástico. Pegou o recado? As pessoas desenvolvem a mente e o cérebro que merecem por meio de suas ações na vida.
Apesar da popularidade das explicações genéticas para o nosso comportamento, descobertas recentes da neurociência estão revogando crenças tradicionais de que o cérebro é constituído pela genética. Os cientistas estão demonstrando a extensão da plasticidade do cérebro, a maneira como nossos pensamentos determinam nosso panorama mental. Eles estão explorando a relação entre força de vontade e fisiologia, sondando a profundidade com que a mente pode afetar a nossa saúde e o nosso comportamento. É provável que ainda se descubra muito mais sobre a intensidade com que impregnamos vários padrões em nossa vida por meio de certas operações mentais. E se você quiser, chame de crenças limitantes. Sobre como somos verdadeiramente responsáveis por grande parte do que acontece conosco. As pessoas passivas criam um panorama mental um tanto árido. Em consequência de suas poucas experiências e poucas iniciativas, todos os tipos de conexões do cérebro dessa pessoa perecem por falta de uso. É igual você deixa um trem abandonado lá, vai enferrujar, vai dar pane. Para se opor à tendência de passividade dos tempos atuais, é preciso se empenhar para ver até que ponto é possível controlar as próprias circunstâncias e criar o tipo de mente almejada. Criar o tipo de mente almejada. Não por meio de alucinógenos nem de medicamentos, mas em consequência da ação. Ao liberar a mente magistral oculta em seu âmago, você estará na vanguarda dos que exploram os limites estendidos da força de vontade humana. Gente, eu achei incrível, principalmente quando a gente fala sobre a própria mente. Eu particularmente gosto muito de neuroplasticidade, que basicamente é justamente essa capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de fazer novas conexões neurais, de aprender novas coisas, de desaprender outras, de se adaptar. E aí quando a gente vê isso daqui, tem muita gente ainda que se esconde atrás dessa questão genética, mas eu sou assim, mas eu fui criado assim. E aí quando ele traz essa questão das ações, a exposição de vida, o quanto a gente realmente está ativo ao invés de passivo, a gente vê que depende muito mais de nós do que de fato das coisas que aconteceram com a gente ou da genética de onde a gente veio, de fato criar esse novo ambiente, criar essas novas experiências para que a gente possa se desenvolver mentalmente, para que a gente possa desenvolver a nossa criatividade e atingir a maestria. Bom, não vou dar muito spoiler do livro, para quem tiver interesse, aqui atrás, eu vou ler rapidinho, ele diz, que nesse livro Green examina pesquisas recentes sobre cognição e criatividade e derruba os mitos da sorte e da genialidade inata. Ah, mas fulano nasceu um gênio. Será que nasceu um gênio mesmo? Ou será que ele teve constância e intensidade para atingir a maestria? Que é isso que ele provoca aqui, que é uma coisa que a gente não tem mais. A gente virou passivo, a gente acha que as coisas virão até nós. Propondo uma maneira radical de examinar a inteligência humana. Ele explica o que é necessário para uma pessoa comum se tornar um mestre. A capacidade de se dedicar totalmente a um tema do seu interesse, a insistência em um aprendizado contínuo e focado, a liberdade criativa adquirida com o domínio da habilidade e a coragem de ser diferente e de enfrentar desafios. Se outras obras descreveram o que acontece com o cérebro depois de 10.000 horas de estudo e prática, Maestria revela o que acontece depois de 20.000 horas. O ápice atingido por Einstein, Darwin e 9 mestres contemporâneos entrevistados para este livro. O potencial para alcançar a maestria é intrínseco à espécie humana e resultado de milhões de anos de evolução. Aprenda quais são as 3 fases decisivas para sua preparação, identifique sua verdadeira vocação, libere a paixão dentro de você e torne-se também um mestre. Em resumo, um livro para quem não tem preguiça de se dedicar e de fato se empenhar para você masterizar algo. Eu trouxe ele para abrir o nosso primeiro episódio do Luz em Versos, porque ele traz essa provocação muito interessante entre o nosso mundo atual e de fato a nossa história. E coloca em xeque como é que a gente está vivendo, como é que a gente se relaciona com os desafios no dia de hoje, como é que a gente se motiva, como é que a gente se puxa, ou se a gente realmente está só sentado esperando que as coisas aconteçam com a gente e tomando essa postura de vida, de que deixa que a internet dá conta de tudo, que a tecnologia dá conta de tudo e o ser humano acaba perdendo o seu
protagonismo e, infelizmente, perde essa chance maravilhosa de explorar o seu potencial, que é único e exclusivo do ser humano através da consciência e da nossa inteligência. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo, conta pra mim o que é que você achou dessa reflexão e eu te espero no episódio número 2 do Luz Inversos.